A paz do Senhor, povo santo de Deus. Não esqueça nunca, como Pedro falava, peregrinos e forasteiros. Mas agora nós estamos aqui para estudar o livro de Apocalipse. Muita gente tem medo de estudar o livro de Apocalipse. Alguns esquecem até que ele está na Bíblia. Tem pânico, medo. Só em ouvir a palavra Apocalipse já ficam tremendo, nervosos. Mas calma, não é bem assim. Abre a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, o último livro ali, aí na sua Bíblia, abre aí, louvado seja Deus. E para não esquecer, se inscreve no canal, gente, curte esse vídeo, comenta e compartilha. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tá? Dá essa força aí, chama o povo que você ama pra cá e vamos juntos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. E hoje nós vamos tirar da nossa cabeça todo o nosso falso, entendimento a respeito do livro de Apocalipse. Então abre aí a sua Bíblia no capítulo 1, Vamos bem devagar, eu não vou concluir o capítulo 1 todo, tá, gente? Não se preocupe, vamos mastigando aos poucos. E aí no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Já para começar aqui, a Bíblia nos fala que o livro de Apocalipse foi a revelação de Jesus Cristo, foi uma mensagem dada pelo próprio Deus para o seu servo João. E ele já diz com que propósito, veja aí, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou. Lembra que Pedro também nos fala que a palavra de Deus, ela não tem interpretação particular, não foi invenção da cabeça de ninguém, mas foi uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. E agora João, ele começa a sua carta, o livro de Apocalipse, dizendo, que ele recebeu essa revelação do próprio Deus através de um anjo. Com qual propósito? Para quê? Para mostrar aos seus servos o que brevemente deve acontecer, um futuro, numa visão futurista, revelando para nós aquilo que está na frente, aquilo que está para acontecer. Lembro aqui também a você que essa palavra não foi uma palavra inventada por João, não foi uma coisa do coração de João. Ele já começa a dizer: enviou pelo seu anjo e as notificou a seu servo. Veja que João também, com muita humildade, se identifica ali como servo do Senhor, embora fosse um apóstolo de Jesus. Louvado seja Deus. E ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Olha, 3 coisas importantes no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Veja que ele escreve essa carta e é para nós lermos. Ele diz: bem-aventurado aquele que lê. Essa carta, ela foi enviada, ao anjo da igreja, a um pastor, e ele passaria essa mensagem para a igreja do Senhor. E João, ele traz essa mensagem, ele diz: olha, é bem-aventurado, é uma promessa, bem-aventurança, é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Não podemos ser ouvintes negligentes. Lembra que Tiago falou? Mas toda a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para redarguir, para exortar. Então, nós precisamos estar atento à palavra de Deus. E não é só ouvir, é guardar também. E no versículo 3, João deixa bem claro isso. Bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guarde a palavra de Deus no seu coração, porque o fim vem.
Agora veja, muitas vezes nós ficamos correndo do assunto do livro de Apocalipse, né? Mas agora nós vamos mudar esse entendimento, porque a palavra de Deus está nos dizendo que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia. Então, se você está aí do outro lado, você é um bem-aventurado, porque você está lendo, porque você está ouvindo e certamente você vai guardar isso no seu coração, porque você vive na expectativa da volta de Jesus. Ele diz, porque o tempo está próximo, louvado seja o nome do Senhor. E ele começa no versículo 4 dizendo, João, se identificando, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Louvado seja Deus. Da parte de quem, gente? Quem é, que era e que há de vir? O nosso Jesus, o nosso Deus. E ele diz, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Eu não sei você, mas eu ficava intrigada com esse negócio de 7 espíritos. Mas esse termo que João usa é para nos falar a respeito do Espírito Santo. Os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, ele fala da perfeição e completude do Espírito Santo, que você pode encontrar aí em sua Bíblia, no livro de Isaías. Pega aí a tua Bíblia, no capítulo 11, Isaías 11, versículo 2. Vamos abrir aí? Isaías 11, que diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora vem a completude, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que eu estou falando do mesmo Espírito, mas eu estou destrinchando ele em 7 qualidades, vamos dizer assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João ele está falando a respeito disso. O livro de Apocalipse é um livro que vai fazer muita referência ao Velho Testamento. Então, nós precisamos compreender algumas coisas do Velho Testamento para que o nosso entendimento, a nossa visão seja mais clara a respeito desse livro. É um livro que tem muitos símbolos, né? Mas certamente o Espírito Santo vai nos ajudar e nós estamos aqui para ler como o próprio Deus tem revelado a João. Essa promessa da bem-aventurança por lermos, ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus certamente está na nossa vida, porque nós estamos aqui para isso. Louvado seja Deus, para meditarmos nesta palavra. E diz assim, vamos aí para o versículo, ficou claro para você? Então, porque a mim me intrigava muito esse negócio dos 7 Espíritos. Que 7 Espíritos? Não, ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando o nome de Jesus, do Espírito Santo. Vamos lá. E ele diz assim, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, do Espírito Santo, que está diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em que seu sangue nos lavou dos nossos pecados. João também vai lembrar que essa carta ela é endereçada por Deus e ele vem nos lembrar do seu amor. Ele diz daquele que nos ama, aleluia, e que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, louvado seja Deus, e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. João vem nos lembrar do sacrifício vivo, da atitude de amor de Deus por nós, que nos amou de tal maneira que deu ali o seu Filho. O próprio João nos fala isso, né? Lá no Evangelho de João, é o mesmo João aqui, tá, gente? Que escreveu 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse, o Evangelho de João, é o mesmo João. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vem nos lembrar que essa carta
que Deus envia para nós, para que nós possamos ler, ouvir e guardar, é uma carta que não veio do coração dele, mas que veio enviada por Deus e que Deus trouxe com o propósito de nos deixar sabendo, nos deixar preparado para as coisas que estão por vir. E aí João vai e escreve esta carta, né, à igreja, as 7 igrejas da Ásia, que hoje está localizada na Turquia, a igreja da Ásia, para passar para elas essa informação que chegou até nós também. E essa carta, queridos, não é só para aquela igreja, para aquelas igrejas, mas é também para nós. É por isso que está escrito aqui, louvado seja o nome do Senhor, para o nosso aprendizado, para que nós possamos examinar, louvado seja Deus, a nossa real situação também, para que nós venhamos saber também a respeito das coisas que brevemente, como diz o apóstolo João, deve acontecer. Louvado seja Deus, certamente acontecerão. Porque, queridos, muitas coisas, muitas especulações podem ser feitas, mas caem por terra, né? A gente vê aí muita gente trazendo revelação de várias coisas a respeito do futuro e que muitas vezes são frustradas. Nós vemos no tempo aí das eleições pessoas dizendo quem seria, né, o presidente do nosso país, e não passou de especulações. Muita gente se ousou dizer, né, que Deus tinha mostrado que era aquilo e não aconteceu, onde nós já vemos que essa profecia não é de Deus, porque quando Deus fala, ele cumpre. E o que acontece? Já essa profecia de João certamente vai acontecer, porque é uma palavra dada por Deus e aquilo que ele fala, ele cumpre, ele promete. Deus sabe do nosso amanhã, louvado seja Deus. Então essa palavra, ela não cai por terra. Essa profecia certamente ela vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: e nos fez reis, no versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eu me lembrei, lendo essa parte, né, da carta que nós lemos lá de Pedro, que nos fala sempre da posição que nós fomos colocados agora. João, ele fala, olha, Jesus, ele nos perdoou, né, ele nos lavou do nosso pecado. E agora ele colocou a mim e a você numa nova condição. Antigamente, no Velho Testamento, alguém podia ser rei ou podia ser sacerdote. Mas agora, em Jesus, nós somos reis e sacerdotes. Você devia se alegrar com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Aleluia. E seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Essa é a nossa posição hoje. Reis e sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor. Ele também nos fala sobre isso. Louvado seja Deus. E ele diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Ele fala agora sobre o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. João diz que quando ele vier, todo olho verá. E diz assim, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu fiquei pensando, sabe, fiquei assim imaginando na minha cabeça, aquelas pessoas que não creram em Jesus, aquelas pessoas que mataram Jesus, que o transpassaram, aquelas pessoas que não receberam, sabe, que não creram no Filho de Deus. Gente, como ficarão essas pessoas quando Jesus voltar, sabe? Eles veem ali a marca dos pregos nas mãos, sabe? Eles testemunham ali, ele era realmente o Filho de Deus e ele veio. E a Bíblia diz o que vai acontecer. A Bíblia diz assim, e todas as tribos da terra se lamentarão. Imagina aí a situação dessas pessoas, assim, meu Deus, era tudo verdade e eu não criei. Era ele, aleluia, eu digo de toda honra, toda glória e todo louvor. E vem mais, e ele agora se apresenta e diz, eu sou o alfa e o ômega. O alfa e o ômega, que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra. E ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Aí vem o princípio e o fim, diz o Senhor,
que é, que era e que há de vir. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus, Ele acrescenta o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem o controle da história, louvado seja o nome do Senhor. Tudo já está determinado, tudo já está preparado, louvado seja Deus. Ele diz, escreve aí, João, as coisas que vão acontecer. A nossa história não está correndo solta. E o Senhor diz assim, eu sou o princípio e o fim. Deus, Ele está na nossa história. O mundo, a nossa história não está correndo solta não, querido. Deus, Ele está no controle. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus eterno, aleluia, louvado seja Deus. No nosso final, Deus já está, aleluia. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. E por isso Deus nos revelou a respeito daquilo que está por vir. Porque Ele é, Ele era e há de vir. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês compreendem essa palavra? Louvado seja Deus. E o apóstolo João vem escrever para nós neste propósito de mostrar para nós que Deus, Ele é um Deus que revela o nosso futuro através do livro de Apocalipse. E nós não precisamos ficar com medo, não. Nós precisamos ter consciência que se Deus enviou o seu anjo para revelar ao apóstolo João aquilo que haveria de acontecer, com o propósito de nos informar, nós temos que meditar nesta palavra. Nós temos que ser bem-aventurados por ler, ouvir e guardar as palavras dessa profecia. E com isso nós lemos do 1 ao 8, louvado seja Deus. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá? Que eu posso estar gravando um vídeo para você respondendo, tá? A sua questão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acreditamos muito na palavra de Deus e por isso nós estamos aqui, porque nós queremos aprender mais e mais do Senhor, que Ele cresça e que eu e você diminua cada dia mais, tá? Fica na paz do Senhor, não se esquece, curte, se inscreve aí, comente, compartilha, tá bom? Vamos avançar, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, hoje é sobre isso. Nós ficamos do versículo 1 ao versículo 8. Não tenha pressa, tá? Que você possa refletir em tudo que você ouviu aqui, tá bom? Lembra, o 7 Espírito está fazendo referência ao Espírito Santo, a completude e a sua perfeição. Louvado seja Deus, tá bom? Pelo menos eu ficava encucada com isso, mas agora já não vamos ficar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que foi escrito para que eu e você fôssemos informados a respeito do que está por vir. Então, não podemos ignorar o livro de Apocalipse. E esse livro não foi escrito para que eu e você tenha medo, para que eu e você se apavore. Eu disse, não, é uma informação. Eu quero lhe informar, eu quero lhe preparar para o que está por vir, tá? Fica na paz do Senhor, um grande abraço e aí deixa o seu comentário, tá bom? E que seu dia seja maravilhoso. E não esquece, agora você vai olhar o livro de Apocalipse com uma visão diferente. Eu creio em nome de Jesus. Graça e paz.